De um lado temos a guarda pretoriana, a elite responsável por defender o imperador de Roma. Alguns consideram os pretorianos a elite do Império Romano. Do outro lado temos as temidas legiões romanas, os guerreiros mais disciplinados e temidos da antiguidade. Em um combate entre as duas forças, quem levaria a melhor? Antes de se tornar um guarda pretoriano, o candidato primeiro tinha que servir no exército básico, e depois era escolhido a dedo para se juntar à guarda ou um patrocinador indicava seu nome. Algumas fontes dizem outras coisas, mas para frente irei falar sobre. Os guardas eram a elite das legiões romanas. Os pretorianos cresceram das coortes pretorianas, e lutaram em ambos os lados durante a Guerra Civil entre Otaviano e Marco Antônio. Em 27 a.C., Augusto transformou a guarda em uma elite especial para proteger o imperador. A guarda pretoriana era uma unidade de elite, padrões de recrutamento mais altos, salários mais altos, melhores condições de vida, e provavelmente melhor treinamento individualizado do que uma legião romana convencional. Portanto, se lutarem com uma única legião romana comum, pode-se argumentar que, como os pretorianos são melhores homem para homem, eles deveriam ter vantagem. No entanto, a situação pode ser bem diferente. Os pretorianos eram mais uma força de segurança política do que uma força de combate. Apesar de terem experiência no campo de batalha, eles ficavam anos sem um combate real. Seu trabalho era proteger o governo imperial em Roma, e, de outra forma, fazer o tipo de trabalho de segurança política. Portanto, o foco principal e o treinamento deles não eram as batalhas, enquanto as batalhas eram precisamente para o que existiam as legiões romanas comuns e para o que eles treinavam constantemente dia após dia. Então, a partir dessa perspectiva, um campo de batalha teria sido o meio natural de uma legião romana comum, dando-lhe uma vantagem: trabalhar em conjunto como uma máquina de campo de batalha bem oleada para matar com eficiência muitas pessoas. Essa era a profissão da legião tradicional, e não dos guardas pretorianos. Algumas fontes, como por exemplo o livro Ascensão e Queda da Guarda Imperial de Roma, de Labedoyere, dizem que a noção de que os pretorianos foram promovidos do melhor dos melhores das legiões pode ter sido falsa. Quando começou sob Augusto e Marco Antônio, a guarda pretoriana foi selecionada entre as legiões, mas não com base em serem particularmente boas, mas apenas em se eram apoiadores leais ao comandante. O que fazia sentido. O objetivo principal não era lutar no campo, mas proteger fisicamente a pessoa de seu comandante. Um soldado mediano que é extremamente leal a você é uma escolha muito melhor para um guarda-costas do que um super-soldado que poderia marchar 80 quilômetros em um dia, travar uma batalha na qual mataria dezenas de inimigos, e depois marchariam outros 80 quilômetros, mas em quem você não poderia confiar, já que não tem como saber se ele não iria te matar ou aceitar suborno de seus inimigos. Mesmo com a guarda sendo formada por veteranos legionários, com o tempo, muitos dos pretorianos foram recrutados diretamente entre os jovens italianos de famílias politicamente confiáveis. Mesmo que os pretorianos fossem em sua maioria veteranos das legiões, recebessem um salário cerca de 3 vezes maior, tivesse mais tempo para treinar, eles deveriam estar abaixo das legiões romanas comuns. Primeiramente, como podemos ver, nem todo pretoriano era o melhor dos melhores soldados, em sua maioria era o mais leal ao comandante, fora que muitos deles eram de famílias ricas, que nunca nem serviram às legiões convencionais. Por outro lado, as legiões romanas deveriam odiar esses guardas, que recebiam 3 vezes mais que eles, e não sofriam os perigos que os legionários comuns precisaram passar. As legiões que serviam na Germânia, ou nas províncias orientais, geralmente sempre participava de alguma campanha, então sempre estava em forma, e com certeza, uma legião experiente em batalhas poderia derrotar a mesma quantidade de guardas pretorianos, devido à grande vantagem que as legiões têm em batalhas reais. Enquanto as legiões lutavam nas fronteiras, os pretorianos estariam tranquilos nos palácios dos imperadores, na sombra. Mesmo com um tempo alto para treinar, esses preguiçosos pretorianos não seriam páreos para os legionários, que eram acostumados ao árduo combate. Quando digo que os legionários eram acostumados ao combate, estou querendo falar sobre as legiões que geralmente quase sempre enfrentavam algum inimigo,
pois, obviamente, tinham legiões que também ficavam anos sem combater inimigos reais. O lema da guarda pretoriana resumia bem sua função. A guarda pretoriana cuidará de César, enquanto César cuidar dos interesses de Roma. Quando César não mais cuidar de Roma, haverá outro César. Um dos melhores exemplos destacando as deficiências dos pretorianos como guerreiros veio em 69 d.C., o ano dos 4 imperadores. Algumas coortes pretorianas foram enviadas para guarnecer uma cidade para o imperador reinante Otão, contra seu desafiante, Vitélio, que marchava para a Itália à frente de um exército composto de soldados reais, legiões do Reno e outras tropas de fronteira. Ao ouvir rumores de que um destacamento de legionários de Vitélio estava vindo em sua direção, os pretorianos entraram em pânico, se amotinaram e fugiram da cidade. Após cerca de 24 quilômetros de marcha, algo tranquilo para os legionários comuns, os pretorianos decidiram acampar. No entanto, a tarefa de montar um acampamento fortificado, algo que legiões comuns faziam rotineiramente todos os dias no final de uma marcha quando no campo, era muito difícil para os pretorianos. Eles simplesmente não tinham resistência física e condicionamento para fazer uma marcha fácil em estradas pavimentadas e depois montar um acampamento. Revoltando-se novamente contra os oficiais e centuriões remanescentes que insistiam que um acampamento era necessário, os pretorianos decidiram que talvez a cidade que eles haviam abandonado, onde pelo menos tinham telhados secos sobre suas cabeças, fosse melhor do que se sujar na lama. Então eles deram meia volta e voltaram para a cidade. Existem muitos outros exemplos sobre como, com bastante frequência, a guarda pretoriana era péssima contra soldados reais quando confrontada com oponentes treinados que realmente sabiam o que estavam fazendo. A guarda pretoriana era muito boa em destronar imperadores que não cumpriam as suas vontades, até que, Constantino, o Grande, finalmente derrotou e dissolveu a guarda. Eu fiz esse vídeo não para dizer que os pretorianos eram fracos ou mal treinados, ao contrário, eles eram muito bem treinados e poderosos, além de serem talvez a força romana com o melhor equipamento militar. O problema maior é simplesmente a comodidade da vida da cidade, onde eles não se esforçariam nem um pouco. Por isso, durante a batalha real, os legionários, melhores preparados em combates reais, acabariam com a guarda. Deixem nos comentários suas opiniões sobre quem venceria o combate. Concordam comigo? Ou acham que os pretorianos eram superiores aos legionários? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.